Oi, pessoal, eu sou a professora Elis, de Gramática. Essa é a nossa aula de número 7 e hoje nós vamos trabalhar com morfologia e estrutura e formação de palavras. As palavras, elas são como joguinhos de montar. Então, a partir de uma peça primitiva, nós podemos formar uma infinidade de outras palavras adicionando novas peças. Então, vejam os dois exemplos apresentados abaixo. Casa, casarão, casinha e caseiro. Ou garoto, garota, garotas, garotinhas. Todas as palavras do exemplo 1 estão relacionadas à palavra casa de alguma maneira. E todas as palavras do exemplo 2 estão relacionadas a garoto ou garota de alguma forma, certo? Cada peça adicionada às palavras muda o seu significado. Então, vejam, doce, doces, docinho. Doce trata-se de apenas um doce. Doces, mais de um doce, docinho, um doce pequeno. Todas as palavras possuem relação com doce, mas cada uma tem um significado. Essa alteração de significado ocorre quando adicionamos novas peças à palavra original. E a cada uma dessas peças, nós denominamos de morfema ou unidade significativa. Então, o morfema é a menor unidade portadora de significado dentro de uma palavra. Eles possuem diferentes classificações importantes que precisamos aprender a identificar. Começando pelo radical. O radical é o elemento que contém o significado básico da palavra. Ele é a parte fundamental da palavra. Todas as palavras que possuem um sentido em comum possuem o mesmo radical. Como, por exemplo, a palavra doce. Existe um elemento que se repete em todas as palavras derivadas de doce. Doce, doces, docinho. O elemento doc, ele serve de base para o significado de todas elas. E ele é o que nós chamamos de radical. Todas as palavras que são relacionadas a doce possuirão o radical doc. As palavras que contêm o mesmo radical são chamadas de palavras cognatas. Temos também vogal temática. A vogal temática serve para ligar o radical a outros morfemas quando existirem. Existem certas palavras que não podem ser divididas, como mar, dor, sol, por exemplo. É importante sabermos que a vogal temática é apenas um elemento de ligação. Ela nunca sofre flexão. Nós vamos ver um pouco sobre flexões daqui para frente. Nos nomes, ou seja, em substantivos e adjetivos, as vogais temáticas podem ser a, e ou o, quando estiverem em posição final e átona. Por exemplo, banana, cobra, estudante, verde, sono e banco. As últimas vogais dessas palavras são vogais temáticas. Não é através delas que nós conseguimos identificar o gênero ou o número dessas palavras, certo? Nos verbos, a vogal temática, além de unir o radical às terminações, às desinências, ela indica a qual conjugação o verbo pertence. Na língua portuguesa, há 3 conjugações verbais. Essa divisão se baseia nas vogais temáticas, a, e e i. Então, os verbos terminados em ar pertencem à primeira conjugação, como cantar, amar e sonhar. Os verbos terminados em er pertencem à segunda conjugação, como chover, vender e correr. Os verbos terminados em ir pertencem à terceira conjugação, como partir, sorrir e abrir. Quando o radical já está unido à vogal temática, chama-se tema. Por exemplo, canta, vende e sorri. Temos também as desinências. A desinência é o morfema que sinaliza as flexões. Ela pode ser uma desinência nominal ou verbal. A desinência nominal é utilizada nos nomes, substantivos e adjetivos, e ela indica o gênero ou o número das palavras. Vejam, garoto, garota e garotas. Na palavra garotas, a letra S é a desinência que indica que essa palavra está no plural. Nas palavras garota e garotas, a letra A indica que são do gênero feminino. É importante
lembrar que as vogais A e O, para que sejam consideradas desinências de gênero, elas precisam estabelecer uma oposição entre masculino e feminino. Isso não acontece em palavras como livro, casa e carro, por exemplo. Essas vogais não são indicativas de gênero. E isso acontece também com a letra S, em palavras que já possuem a letra S na sua forma original, como ônibus e lápis. Para a letra S ser considerada uma desinência de número, ela precisa estabelecer essa oposição entre singular e plural, certo? A desinência verbal, ela carrega as informações de modo, tempo, número e pessoa. Então, as desinências verbais podem ser modo temporais, quando indicam o modo e o tempo do verbo, ou seja, quando ocorreu e se realmente ocorreu, e número pessoais, quando indicam a pessoa e o número, quem e quantas pessoas. Então, vejam no exemplo, as crianças brincaram. Brincaram tem o radical brinque, a vogal temática a e a terminação ran. Essa desinência ran indica que a ação foi realizada pela terceira pessoa do discurso, eles ou elas, né? Eu brinquei, tu brincaste, ele brincou. Nós brincamos, vós brincastes, eles brincaram. Ela indica também que a ação foi realizada por mais de uma pessoa, porque se trata da terceira pessoa do plural. Também indica que a ação ocorreu no passado, brincaram. Se fosse no presente, seria brincam. Se fosse no futuro, brincarão. E também indica que a ação ocorreu com certeza, porque o verbo está no modo indicativo, brincaram. Se não houvesse certeza, o verbo estaria no modo subjuntivo. Temos aqui outros exemplos, né, de desinências verbais. No verbo partissem, a partícula SSE é a desinência modo temporal. Ela me indica em qual tempo e modo essa ação ocorreu. E o M é a desinência número pessoal, que indica qual pessoa do discurso realizou essa ação. Cantávamos, a desinência modo temporal vá indica o tempo e o modo verbal. E a desinência mos é número pessoal, ela indica qual pessoa do discurso realizou a ação. Outro morfema importante são os afixos. Os afixos são morfemas que se agregam ao radical para formar novas palavras e se dividem em prefixos e sufixos. Prefixos são adicionados antes do radical. Por exemplo, ilegal possui o prefixo i a partir da palavra legal. Desgraça possui o prefixo des. Os sufixos são adicionados depois do radical. Então, por exemplo, livraria é uma palavra formada a partir de livro, através da adição do sufixo aria. Existem também as vogais e consoantes de ligação, que não são morfemas, são apenas elementos desprovidos de significação, acrescentados a alguns vocábulos para facilitar a pronúncia. Por exemplo, a palavra paulada possui a consoante de ligação L para facilitar a pronúncia desse novo vocábulo. No que se refere à formação de palavras, elas podem ser classificadas em primitivas, derivadas, simples ou compostas. Primitivas são aquelas que não derivam de outras da língua portuguesa. Por exemplo, pedra, pobre e doce são palavras que não derivaram de outra. Elas são as palavras primitivas. Já as derivadas são formadas a partir das palavras primitivas. Então, a partir de pedra, originou-se pedreiro. De pobre, pobrezinho. De doce, adocicado. E assim por diante. As palavras simples são aquelas que contêm um único radical. Por exemplo, livre, tempo e vinho. Compostas são aquelas que apresentam mais de um radical. Elas podem unir-se com ou sem a presença do hífen. Passatempo, planalto, automóvel, erva doce e peixe elétrico são exemplos de palavras compostas. Existem dois processos de formação de novas palavras, a derivação e a composição.
A formação por derivação significa criar novas palavras a partir de uma já existente e pode ocorrer através ou não da adição de afixos. Quando adicionamos afixos, os prefixos e sufixos são adicionados ao radical das palavras e modificam a sua ideia básica. A derivação sufixal, portanto, é aquela na qual se adicionam afixos após o radical, ou seja, os sufixos. Dentista, boiada e felizmente são exemplos. A derivação prefixal é a adição de afixos antes do radical, ou seja, de prefixos, como infeliz, supersônico e pré-histórico. Existe também a derivação prefixal e sufixal, que é a adição de afixos antes e após o radical, como em infelizmente. A partir da palavra feliz, adicionaram-se o prefixo in e o sufixo mente. E a derivação parasintética é a mesma coisa, também se adicionam prefixos e sufixos simultaneamente. A diferença em relação à derivação prefixal e sufixal é que sem um dos afixos essa palavra não existe. Por exemplo, na derivação prefixal e sufixal existe a palavra infeliz e existe também a palavra infelizmente, sem um dos afixos. Já a palavra amanhecer não existe sem o prefixo a. Não existe manhecer, assim como não existe amanhe sem o sufixo. Da mesma forma, empobrecer, não existe empobre e nem pobrecer. Essa é a diferença entre a derivação prefixal e sufixal e a derivação parasintética. A derivação sem afixos pode ser regressiva ou imprópria. Regressiva é quando reduz-se a palavra primitiva pela retirada de sua parte final. Então, essa terminação é substituída, a terminação de um verbo é substituída por desinências, as desinências a, e ou o. Por exemplo, a partir do verbo ajudar, forma-se o substantivo a ajuda, retirando-se a terminação. De perder, a perda. De atacar, o ataque. Já a derivação imprópria ocorre quando se emprega uma palavra com valor de outra classe gramatical, que não é propriamente a sua. Vejam, os bons têm sua recompensa. A partir do adjetivo bons, o adjetivo bons foi substantivado, tá? Tornou-se um substantivo aqui. O professor explicou bem claro o tema da redação. O adjetivo claro foi adverbializado. A partir do adjetivo mar azul, pode-se formar o substantivo o azul, como em o azul dos mares. E a partir do infinitivo verbal viver, pode se transformar em um substantivo, ou viver. É muito importante aprender a reconhecer a diferença entre derivação e flexão. A derivação ocorre através dos afixos, prefixos ou sufixos que são adicionados aos radicais das palavras primitivas e modificam a sua ideia básica, como casa, caseiro, livro, livraria. Já a flexão ocorre através das desinências, por exemplo, casa, casas, livro, livros. Foi adicionada aqui a desinência nominal de número S para transformar essas palavras em plural. Menino e menina diferenciam-se pela desinência de gênero, para alterar o gênero do masculino para o feminino. Além do processo de formação de palavras por derivação, no qual a gente adiciona afixos ao radical, existe o processo de composição, através do qual une-se mais de um radical para formar uma nova palavra. Então vejam, beija-flor, guarda-chuva, erva doce, planalto e assim por diante são todas palavras que possuem mais de um núcleo de sentido. Então a diferença entre derivação e composição é o número de radicais. No processo de derivação partimos sempre de um único radical, adicionando afixos. Já na composição sempre haverá mais de um radical. A formação de palavras por composição pode ocorrer de duas formas, justaposição ou aglutinação.
A justaposição acontece quando os radicais são simplesmente aproximados, colocados um ao lado do outro e mantêm a sua forma original. Não há alteração das palavras formadoras. Passatempo, guarda-chuva, capim-limão, segunda-feira e assim por diante. Muitas vezes nesse processo de justaposição há uma preposição ligando os dois núcleos de significado. Vejam, flor de lis, pé de vento, pai de todos, são todos exemplos que possuem uma preposição. O uso do hífen nas palavras compostas por justaposição foi abordado em uma aula anterior. Já a aglutinação acontece quando os dois radicais, quando mais de um radical sofre fusão e pelo menos um deles perde a parte da sua forma original, seja por supressão de letras ou por alteração fônica. Planalto, suprimiu-se a letra O da primeira palavra. Pernalta, suprimiu-se uma letra A. Em hidrelétrico, houve alteração fonética. Aguardente, supressão de uma letra A. Em vinagre, a alteração fônica das palavras. Boquiaberta, também. Petróleo, também. Ok? E existem, por fim, outros processos de formação de palavras, que são a redução, o hibridismo e o neologismo. A redução ocorre quando algumas palavras possuem uma forma reduzida com a mesma significação. Vejam, boteco formado a partir de botequim, Zé a partir de José, foto a partir de fotografia. Nesses casos de redução, pode-se citar também as siglas, como o FPR, a partir de Universidade Federal do Paraná, abreviações como físio, a partir de fisioterapia, e abreviaturas, PR, a partir de Paraná. São exemplos de processos de redução. Já o hibridismo ocorre quando palavras que em sua composição utilizam elementos de línguas diferentes. Televisão, formada a partir das palavras tele, grega, e visão, latim. Alcoômetro, a partir de álcool, árabe, e metro, grego. E sociologia, a partir do sócio, que é de origem latina, e logia, de origem grega. O neologismo é a incorporação de vocábulos externos ao idioma ou de novos sentidos a palavras já contidas nele. Deletar, que significa apagar, jogada a partir de trama e internetês a partir de internet. Certo, pessoal? Com isso eu encerro a nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima. Até mais!